Olá, querida pessoa! Nesse vídeo nós vamos falar sobre como reconhecer pessoas e seus talentos. Esse vídeo de hoje, ele é um pedido de uma pessoa que deixou a hashtag Miriam me ensina nos comentários. E hoje eu quero falar especialmente com essa seguidora e agradecer do fundo do meu coração, essa questão aí dessa contribuição. E eu vou, lógico, estudei para falar sobre isso e os impactos que isso traz no dia a dia, Ela colocou lá: Miriam, queria que você explorasse sobre a falta de reconhecimento dos talentos no ambiente de trabalho, um fator desmotivante para um colaborador e o fator que contribui para a alta rotatividade de pessoas dentro da empresa, que é impactando aí nos resultados. E aí o vídeo de hoje é especial para atender esse pedido, que acontece em várias empresas. E aí eu quero pedir para a gente fazer nosso tsunami, curtir, compartilhar e assinar o nosso canal, tá? Pra gente ter aí justamente relevância. Vamos falar sobre a falta de reconhecimento que muitos líderes não realizam no dia a dia. E aí a gente vai falar dos 3 R's de gestão de pessoas: reconhecimento, recompensa e remuneração. Para iniciar, nós vamos entender o que é talento, tá? É um termo muito utilizado que muitas pessoas confundem, e aí a gente vai transformar esse vídeo para falar sobre gestão de pessoas, tá? Então vamos entender o que é um talento. É um termo que você ouve cogitado em vários contextos. Ele é usado constantemente como referência a celebridades, por exemplo, no mundo dos espetáculos, atletas, artistas de sucesso. Mas embora a palavra seja comum, o conceito permanece impreciso. Falta substância e especificidade sobre isso. É a razão que muitas pessoas têm dificuldade em aplicar uma definição pessoal e reconhecer. E aí, o conhecer, examinar e refinar os cuidados e os tipos de talento existentes que a gente tem ajuda a gente a identificar a fim de aprimorá-los e maximizá-lo no nosso talento. Sob a perspectiva corporativa, chamamos de talento colaborador de alta performance e que se adequa à cultura organizacional. Em outras palavras, um talento apresenta altos índices de produtividade alinhado à qualidade do seu trabalho. Além disso, os valores alinhados com o da empresa. Uma joia dentro da empresa que não pode ser perdido. Por isso que a gente precisa entender de gestão de talentos. Então, como identificar um talento na empresa? Diante de números tão expressivos, fica clara a importância de investir na atração e retenção de talentos dentro das empresas. Portanto, é um desafio a ser enfrentado por vários gestores e a gente precisa saber, primeira coisa, identificar. Grande parte das organizações no mercado brasileiro não aplicam métricas relativas ao desempenho dos colaboradores individualmente. Tampouco realizam uma avaliação de desempenho aí. Cada membro. Assim fica difícil saber ao certo quais são os verdadeiros talentos dessa organização. E para a gente identificar esses colaboradores é preciso, antes de mais nada, desenvolver e implementar indicadores relacionados ao desenvolvimento de cada colaborador. A partir disso, é possível fazer esse mapeamento com dados concretos. Então a gente precisa gerar informações, tá? Que vão além de números necessários para a gente, do ponto de vista comportamental, do dia a dia, da observação dos comportamentos, no individual, no grupo. O colaborador de alta performance, em geral, apresenta características bem distintas: alto índice de qualidade, produtividade, grandes capacidades de aprendizado, constante desenvolvimento de novas habilidades, adaptabilidade a novos processos e funções, sofisticações de competência, principalmente na tecnológica, engajamento com a cultura organizacional, habilidades interpessoais bem desenvolvidas, Ou seja, são profissionais que, além de se adequarem ao contexto da empresa, eles vão apresentar as skills, necessidades de realização de um trabalho com excelência. Todas as medidas fornecem insights importantes para que os líderes gestores de RH consigam ter critérios e clarezas de identificar quais são os reais talentos da empresa e melhorar essa estratégia de retenção. Então vamos entender como você pode entender esse talento. O esforço e dedicação muitas vezes superam o talento, especialmente se esse talento não for desenvolvido em todo o seu potencial e equipado com técnicas certas para levar esse indivíduo do amador ao profissional.
Existem pessoas que são autodidatas e que conseguem ampliar com sucesso seus vários tipos de talento com qualquer orientação. O autodidata por si só já é um talento, mas ele puro não é suficiente. Você precisa investir no crescimento, aprender para juntos, né, buscar aquela solução correta, tá? Então isso é um avanço que a gente precisa ter. Então, se você é uma pessoa talentosa, não importando quais sejam os seus tipos de talento que você possui, tá? Conheça e eleve os seus talentos, aprimorando e potencializando. Questione-se. Por que você faz o que você faz? Qual o seu propósito? Por que você canta? Por que você faz isso? Por que você escreve? Por que as pessoas riem daquilo que eu faço? Por que as pessoas gostam ou não gostam daquilo que eu faço? Então, dedicar um tempo para responder as perguntas vai te levar a você ter uma sólida conhecimento daquilo que precisa aprimorar, né? E aí, a buscar motivação. Então, vamos descobrir essas técnicas necessárias para você colocar em prática, tá? A partir do momento que você identificou os seus talentos, você precisa descobrir e aprender como elevá-los a um nível maior. E aí vai te permitir melhorar esse seu desempenho. Então faça pesquisa sobre as suas aptidões, né? Se você o seu autoconhecimento. Digamos que você tenha talento para cuidar de pessoas, né? Então você vai fazer amigos muito facilmente. Você provavelmente vão ter relações de mais afinidades com trabalho em equipe, recursos humanos, né? E aí você precisa investir nesse talento. Buscar por cursos, seminários, palestras para desenvolver, técnicas de comunicação. Você precisa estar investindo em aprimorar esse seu talento, né? Esse dom natural. E aí vai aprimorando, tendo essa fórmula. Por que eu falo isso? Por exemplo, eu tenho um talento da comunicação, mas mesmo tendo o talento da comunicação, eu preciso me aprimorar. Então, o tempo todo eu estou estudando para ser mais efetivo e trazer com mais clareza, mais facilidade os termos para vocês, né? Principalmente termos muito técnicos, né? A gente tem um canal aqui muito diversificado. Tem um canal que tem pessoas que estão dentro do mercado, mas eu tenho um canal com pessoas, por exemplo, que já são aposentadas. E eu preciso trazer a comunicação que não necessariamente eu não estar dentro da empresa, eu não consigo aplicar aquilo que a Miriam está me ensinando. Muito pelo contrário, você vai aplicar na sua vida do seu dia a dia. Ela é a maior empresa que você tem, você precisa fazer gestão. Que eu tanto falo no nosso canal, acorda e viva o PDCA da sua vida. O que é acordar e viver o PDCA da sua vida? É você planejar, você executar, você checar e agir em prol do seu objetivo, do seu alvo, onde você quer chegar. Isso depende de você. A vida que você tem, ela é uma escolha ou uma falta de atitude em prol daquilo que você quer alcançar. Lembre-se sempre disso. Então, crie a sua própria fórmula e não dependa dos outros para isso, tá? Quando você passa algum tempo aprendendo habilidades e técnicas para o seu talento, depois de um tempo você chega à conclusão que não precisa de todas. E aí você aprimora. É aí que você começa a montar seu próprio sistema para obter resultados e filtrar o que funciona para você e o que não funciona, né? E a gente pode ter talentos semelhantes, para cada pessoa vai dar um toque especial ali e vai se tornar único. Então busque conselhos, mas não permissão. Muitas vezes, mesmo quando não alcançamos a capacidade de caminharmos juntos, ainda sentimos necessidade de recorrer aos nossos mentores para buscar feedback. Isso é normal, o ser humano tem necessidade de aprovação, mas pedir permissão para fazer o que tem que fazer nunca deve ser o caso, tá? Sempre que tiver certeza que você tem o que precisa fazer, siga em frente, vai lá e faça. Não dependa da opinião de ninguém, tá? Você tem que precisar da sua opinião. Tem um vídeo no canal que eu falo sobre a minha questão financeira, né? Que no primeiro momento é um dos vídeos que mais me marcou, tá? É ele quando eu falei sobre a Sofia. Se você não assistiu, vá e assista. E quando eu tive aquela ideia, né? A primeira pessoa que eu fui trocar a questão financeira na minha vida foi meu marido, a pessoa mais próxima, meu amigo, meu companheiro. E ele foi o primeiro a desacreditar daquilo. E naquele momento, gente, eu fiz uma virada de chave. Eu não estava ali pedindo permissão, não estava ali pedindo aprovação, eu estava ali compartilhando. E quando ele falou comigo, você tá doida?
eu não acreditei nele. E eu fui em diante. Eu fui colocar aquilo que eu acreditava. E esse aprimoramento, ele é muito importante. Até hoje, a gente tem divergências, né? Nós somos um casal que avançamos juntos, mudamos muito, né? Mudamos diariamente, a gente tem esse compromisso. Mas o tempo todo a gente está acreditando na ação que a gente precisa fazer, tá? Isso para tudo, independente do contexto em que nós estamos, tá? E aí é evidente, né? Na aptidões da carreira, na habilidade que você tenha, né? Siga naquilo e aprimore. Todas as pessoas possuem algum tipo de talento, né? Tem pessoas que vão ter o talento para cozinhar, para falar, para cantar e precisam ser aprimorados, tá? Precisam ser reconhecidos, precisam ser descobertos e utilizados de uma forma mais precisa. E aí eu vou te dar algumas dicas aqui. Primeira coisa, descubra seus pontos fortes e fracos. Pergunte a si mesmo: quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Quais são as minhas maiores qualidades? Os meus maiores defeitos? Quais as características que você mais gosta e menos gosta em si mesmo? Esse é um eficaz exercício de autorreflexão que pode ajudar você a identificar realmente quais são as principais características e o quanto você precisa aprimorá-las, tá? E aí você vai se tornar um profissional cada vez melhor, tá? Psicólogos e coaches são profissionais que vão te ajudar nesse sentido, né? E tenham ferramentas que vão te ajudar nesse autoconhecimento. Inclusive, eu te aconselho, eu tenho esses profissionais, te aconselho a buscar um, tá? Isso é fundamental para o seu crescimento. Lembre-se sempre disso, tá? Essas perguntas é uma ferramenta de autoconhecimento que é a SWOT, tá? SWOT pessoal. Lembre-se do tempo de escola. Segundo ponto, na infância, quais as atividades você se destacava? Quais tarefas te davam prazer? Desenhar, pintar, escrever, praticar esporte, dançar, aconselhar amigos, fazer festas, pesquisar, né, fazer cálculos matemáticos, falar novos idiomas, consertar objetos, inventar história. Isso vai te ajudar a relembrar, né, os seus talentos. A infância é uma época reveladora das aptidões naturais que a gente tem. Uma criança se sente bem falando em público, futuramente vai ser professor, tal a Miriam aqui, tá? É muito disso, né? Ou jornalista, vai se reconhecer e vai lapidar essas aptidões que vêm lá da infância, né? Você tem dificuldade em identificar os seus talentos, gente? Faça um resgate desse tempo de criança e adolescente, vai te ajudar. Terceira dica, saiba o que você gosta de fazer na sua carreira, né? Chegando agora a uma análise da sua vida adulta, reflita o que você gosta de fazer em seu trabalho, na carreira que você exerce, lidar com o cliente, gerenciar pessoas, planejar atividades, executar tarefas, ajudar pessoas, trabalhar com números, exercer criatividade, fazer pesquisa científica. Tem um vasto mundo de coisas, né? Então descubra quais as tarefas você mais gosta de realizar e que te ajudam a você perceber quais elas aí que estão alinhadas com o seu talento, contribuindo que você reconheçam eles, tá? Se nada te agradar naquilo que você faz, você sente dificuldade nessa área, você pode optar por um novo caminho, ok? É verdade. Quarto item, conheça os seus hobbies. Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? O que você faz para divertir quando sobra um tempinho? Quais as atividades você realiza, né? Faz o seu tempo passar, ler um livro, praticar esporte, jogar videogame, ir no cinema, no teatro, viajar. O que você gosta de fazer? Os seus talentos podem estar escondidos nos seus passatempos preferidos. Por isso, reflita, né, nessas atividades que você curta, né, fora do seu trabalho, que carrega dentro de si uma tendência de fazer com mais frequência aquelas atividades que te dão mais prazer. E sabemos fazer melhor. Por isso, preste atenção no seu tempo livre, que vai te ajudar na descoberta do seu talento. Quinto, experimente novas ideias. Melhor maneira de descobrir se você gosta ou não é você se permitir o quê? Testar. Você pode até gostar de se comunicar e ter facilidade para ensinar, mas só saberá se fizer isso. Por isso, se você acha que é bom em determinada coisa e nunca realizou, permita-se a testar. Essa é uma maneira muito importante, né, de fazer e aprimorar. Justamente que vai te chegar quando nos prontificamos a reconhecer esses riscos.
Nesse ponto eu quero falar para vocês como eu descobri que eu queria ser professora, mesmo não querendo ser professora, porque eu negava isso. Eu comecei a trabalhar na escola como secretária escolar e teve um dia que o professor faltou. E aí esse professor deu um impacto na escola inteira, e aí o professor substituto foi para uma turma, e aí a gente, na verdade, nesse dia faltou 3 professores. E o professor substituto foi para uma outra pessoa foi para outra, e tinha uma terceira turma. E aí a diretora da escola chegou para mim e falou assim: Miriam, você tem que ir para essa turma. Gente, na época eu tinha 18 anos. E eu tinha que encarar uma turma de adolescentes da 5ª série. E eu fui para essa turma. E aí, na época, eu gosto de matemática. Na época, era um professor de matemática que tinha faltado. E eu fui lá identificar o que os meninos tinham aprendido, né, de matemática. E era uma matéria que eu dominava. E aí, os meninos tinham exercício para corrigir. Eu tinha que ter tinha um tempo, 50 minutos de aula. Eu não podia deixar esses meninos quebrar a escola. Imagina, meninos de 5ª série. Naquela época, 5ª série, hoje 6º ano. Que estão ali pré-adolescentes. E aí eu fui ensinar eles, e aí eu fui ensinando, corrigindo os exercícios e tudo mais. E quando chegou no final da aula, foi muito legal, que foi assim, um start, os alunos viraram para mim e falaram assim: nossa, professora, a gente não tinha entendido, a gente entendeu agora com você. Só que eu não era professora. E quando eles falaram isso comigo, despertou em mim toda essa característica de querer ser professora. Naquele momento eu decidi que eu queria ser professora. E assim eu fui construindo. Gente, comecei a dar aula para menino de 2 anos numa escola particular. Depois fui dar aula para 5ª, 8ª série. Depois 2º grau, curso técnico, graduação. E hoje eu sou professora de pós-graduação e professora aqui de vocês e da vida. É onde eu estou que eu mais me reconheço, tá? Que é a ideia desse nosso canal que eu falo. Aprender para aprimorar. 6ª dica, pergunte para as pessoas próximas, né? Outra maneira eficaz de descobrir quais são os seus talentos é conversando com as pessoas próximas a você. Em muitos casos, somos bons em diversos aspectos que às vezes passam despercebidos por nós mesmos. E aí, quando eu permito me conversar com familiares, amigos, eu vou ouvir o que eles têm a dizer a respeito sobre as minhas qualidades. E aí, eu vou identificando esses meus talentos. Mas lembre-se de que você sempre tem o direito de discordar daquilo que as pessoas estão dizendo. No fim das contas, a escolha é sempre sua. Jamais esqueça disso. 7º ponto aí faça teste vocacional ou avaliação DISC, tá? Navegando hoje pela internet, tem vários testes vocacionais que você consegue fazer. Avaliação DISC, que é o comportamento do seu perfil comportamental, comunicador, executor, planejador e analista, tá? Que vale muito a pena e que foi uma das técnicas de autoconhecimento que foi aprimoradas aí. Me ajudou muito, eu quero muito isso para vocês, tá bom? Outra questão, né, aí são os testes, né, com os psicólogos, com os coaches, que ajuda você a identificar esses seus talentos, e a ajuda do profissional sempre é muito bom. Todos nós, né, temos talentos dentro da gente. Eu trouxe aqui algumas dicas práticas para você viver com mais propósito e realização, tanto no seu lado pessoal quanto profissional. Então, agora que você entendeu sobre o que é talento, como aprimorar essas dicas que eu dei aqui, é preciso entender a outra parte, né? Inclusive, eu quero deixar aqui um super beijo, né, nas pessoas que compartilham, curtem o nosso vídeo, fazem aí o tsunami da transformação, né? Deixa a hashtag Miriam me ensina. E aí eu quero falar agora da outra parte do questionamento da pessoa, que é a falta de reconhecimento e que tem como consequência vários estudos, né, de pessoas que abandonam a empresa devido à falta de liderança dentro das empresas. E é por isso que hoje eu trabalho muito liderança, que precisa entender sobre retenção de talentos. Como que eu trabalho essas retenções de talento, Miriam? Então vamos entender isso aqui. É importante eu entender do capital humano, é o segredo do sucesso de qualquer empreendimento. Eu sempre falo que empresas precisam entender de pessoas. Cliente é pessoa, trabalhador é pessoa, fornecedor é pessoa, e sem pessoa não existiria nada disso, tá? E eu preciso investir então nessa construção de sucesso, dessa equipe de sucesso, que vai aprimorar essa empresa, tá? Resultados individuais e em grupo vão fazer com que esse negócio cresça. A realidade nas empresas está longe de ser ideal quando o assunto é atração e retenção de talentos.
O Brasil é campeão em rotatividade. Ele tem um índice aproximadamente de 40%, tá? E aí a gente precisa entender o quanto é alarmante isso dentro das empresas para a retenção de talentos, porque é uma perda constante que as empresas têm dos seus talentos, né? E aí essa troca, tem estudo científico, gente, que eu quero explicar a vocês, que demonstra, né? Todo vídeo que eu venho gravar para vocês, eu estudo antes de fazer, eu monto com muito carinho para trazer todo o aprimoramento para vocês. Hoje tem estudo científico que fala, quando uma pessoa sai por uma necessidade dela, ela escolhe sair da empresa, muitas vezes, 70% das vezes, ela não deixa as empresas, elas deixam os líderes, tá? Por isso que eu trabalho em desenvolvimento e mentoria de liderança hoje dentro das empresas, tá? Isso é fundamental. Então, quando elas deixam a empresa por causa do líder, tá indo um talento. E uma pessoa que vem para repor demora 6 meses para dar o mesmo resultado que essa pessoa estava tendo. Imagina se essa empresa tem uma rotatividade 2 vezes nesse cargo. Ela nunca vai alcançar o resultado real que aquela pessoa poderia entregar, tá? E aí eu quero nesse vídeo explicar para vocês justamente quais são os impactos positivos que uma cultura de retenção de talento pode causar dentro da sua empresa. Então, antes de mais nada, é preciso entender o conceito de gestão de talentos. Ela consiste em ações estratégicas de lideranças baseada na atração e aperfeiçoamento dos colaboradores, para que atinjam patamares de alta performance nas suas funções. Isso se dá por meio de uma construção de uma cultura baseada no desenvolvimento de competências, de habilidade, que visa um crescimento profissional de cada indivíduo, trabalhando seus pontos fortes, explorando seus potenciais, de acordo com os objetivos pessoais e da empresa. Retenção de talento é um dos elementos que compõem a gestão de talentos. Ela se baseia na estratégia e práticas voltadas para diminuir o índice de rotatividade, tá? Além disso, ela visa aumentar o engajamento e os níveis de satisfação dos ambientes, em contrapartida, o aumento da produtividade. Afinal, você já viu alguém produzindo com qualidade, fazendo o seu melhor, se entregando o seu melhor, se está insatisfeito? Então, eu preciso entender o porquê o reconhecimento profissional influencia nessa motivação. Ao gerenciar os recursos humanos nas organizações, enfrentamos situações em que falta motivação aos funcionários e aquele engajamento extra para melhorar a produtividade no ambiente organizacional. Muitas vezes, a falta dessa motivação decorre justamente de ter poucas oportunidades de reconhecimento profissional dentro da empresa, que é o primeiro R de gestão de pessoas. E quais são os incentivos para mudar isso dentro da empresa? Por que eles são necessários para a motivação? Quais as respostas a essa pergunta precisa ter aqui, gente? O primeiro R é reconhecimento. Reconhecimento profissional pode acontecer de várias formas, desde uma frase de incentivo, de muito obrigado, até uma promoção e uma progressão na carreira, tá? Com fatos históricos ali, comprovadamente, que são importantes para a empresa. Basicamente, é a forma pelo qual o empregado recebe um retorno positivo sobre as suas ações e sabe que está no caminho correto, né? Quantos empregados que falam, não sei se eu estou no caminho correto comigo? Né? Então, incentivos são importantes, tanto para o funcionário quanto para a empresa. O profissional, o reconhecimento é uma forma de motivar e desempenhar o trabalho cada vez melhor e trazer uma clareza que ele está no caminho da qualidade e da produtividade, né? E que aquilo está sendo benéfico. Depois disso, a gente vai trabalhar a questão da recompensa. A questão da recompensa pode ser através de bônus, prêmios, promoção, né? Para afirmar aquele reconhecimento. O reconhecimento ele é barato para a empresa, tá? E ele precisa ser aprimorado. Miriam, mas o cara não tá fazendo nada mais. Eu tenho um líder que fala comigo o seguinte: Miriam, o cara tá fazendo arroz com feijão. E aí eu viro para ele e falo assim: e aonde que ele sabe que ele tá fazendo arroz com feijão? Não sei. Você já falou com ele? Gente, quando eu aponto o dedo para fora, tem 3 para mim. Eu tenho várias pessoas que já me marcaram. Hoje eu desenvolvo vários líderes, né? E hoje eu desenvolvo líderes, donos das empresas. Eu tenho donos de empresas que eu falo, todo mundo tem perebinho e perebão, né? E tem dono de empresa que eu tenho que pegar um pouquinho mais pesado com ele, né? Eu brinco que ele paga para me dar uns couro nele. E é justamente isso. Então, quando esses líderes vêm para mim e falam comigo assim: Miriam, mas eu vou reconhecer o cara que tá fazendo arroz com feijão? Sim!
Sim, ele sabe que ele tá fazendo arroz com feijão. Se você não falar com ele, pessoinha, ele nunca vai saber. Me ajuda, né? Então eu preciso dessa comunicação assertiva. Com as minhas lideranças eu trabalho muito sobre isso. Tem hora que eu preciso puxar a orelha, tá? E a maneira mais eficiente e evitar é aumentar essa qualidade de vida, elevar o nível de produtividade e, consequentemente, trabalhar as bases para uma empresa bem-sucedida. Então, o papel do líder do RH é fundamental nos tempos que a gente está. O homem é movido e influenciado por estímulos cognitivos, psicológicos, sensoriais. Então, no ambiente de trabalho, reconhecer cada colaborador desencadeia essa reação benéfica a toda a organização e funcionários. Agora, a falta de reconhecimento, por sua vez, também vai trazer males para sua organização e resultado dela. Então, o reconhecimento é uma das principais medidas para motivar e promover conquistas pessoais, profissionais e financeiras para um profissional, além de trazer benefícios para toda a organização. Essa responsabilidade é o do líder direto de cada colaborador, uma vez que, devido a maior proximidade, pode observar melhores as habilidades e desempenho de cada colaborador, incentivando constantemente na linguagem que aquele colaborador tem. Resumindo, é fundamental entender de pessoas e aplicar no dia a dia, nas mudanças e melhorias necessárias. E isso é constante, gente. É o fazer hoje, o amanhã, o depois. É investir em pessoas dentro da organização, é investir no crescimento da sua organização. Espero que você tenha entendido essa importância da valorização dos talentos e implicações negativas que as empresas têm ao não realizar isso. E se você quer mais, né, que eu traga textos, que eu traga vídeos aqui, né, no nosso caso é vídeos, não são textos, põe a hashtag Miriam me ensina que eu vou falar sobre isso, né, e eu vou aprimorar para que você entenda sobre o quanto isso é importante no nosso dia a dia. A gente precisa entender de pessoas e fazer gestão de pessoas. E a primeira pessoa que você precisa entender é você mesmo, tá? Lembre-se de nunca esquecer. Tá? Vamos com tudo, seja a sua diferença. Bye!